Peter Parker segue avançando pelos desafios das 8 mortes do Homem-Aranha. Agora, diante dos 8 filhos de Sitorak, ele chega a um ponto em que essa prova específica ameaça realmente quebrá-lo. As anteriores foram duras, mas esta atinge de uma forma diferente. No embate anterior, Peter enfrentou o Calyx, derrotando-o rapidamente. Mas, sem tempo para recuperar o fôlego, descobre que sua próxima adversária é a irmã gêmea dele, Syra. Antes mesmo do início, ela revela seu desprezo por toda aquela competição. Para ela, tudo não passa de um choque de egos disfarçado de propósito maior, algo sem real importância. Apesar disso, reconhece que é inevitável prosseguir. Peter tenta convencê-la a desistir, lembrando que o próprio irmão, derrotado e caído ao chão, já havia admitido que a derrota era certa. Mesmo assim, Calyx continua provocando, tentando manter a pose mesmo deitado. Syra, no entanto, se diferencia claramente dos outros filhos de Sitorak. Enquanto seus irmãos buscam poder e a aprovação do pai, ela quer liberdade. Preferiria estar em um banho quente, com uma taça de vinho, a lutar ali. Em meio à troca de palavras, Calyx grita para que Syra o destrua! Tanto ela quanto Peter mandam que ele se cale, trocando até pequenas provocações bem-humoradas. Esse momento quebra a tensão o suficiente para que Peter confesse que não quer morrer novamente. Syra confirma que acredita nisso e pergunta se ele está pronto. Se você gosta desse tipo de história e quer acompanhar as próximas reviravoltas, vale deixar seu like, assim fica mais fácil continuar trazendo essas adaptações. Peter então se prepara para conjurar um feitiço, mas Syra interrompe, explicando que o desafio não será uma luta direta. Tudo o que ele precisa fazer é segurar uma esfera, até que não consiga mais suportar. Se deixá-la cair, a prova termina, e ela vence. Peter questiona Syra sobre qual é o truque. Será que a esfera que ele precisa segurar queima como o calor de 1000 sóis? Ela responde que a esfera mostra apenas a verdade, e que essa verdade costuma ser insuportável para o seu tipo. Isso não explica exatamente como ele vence. Apenas segurar a esfera até não poder mais parece simples demais. Então Syra esclarece, ele deve segurá-la até que ela não tenha mais nada para mostrar. Agora há um ponto de partida e um fim, e isso é suficiente para que Peter aceite seguir adiante. Assim que o desafio começa, a esfera mostra as mortes das pessoas mais próximas a ele. A primeira é Tia May. Uma praga misteriosa varre o planeta, pegando autoridades e especialistas de saúde desprevenidos. Mais tarde, ela seria conhecida como vírus Essex. A doença mata mais de 3 milhões de pessoas, e no caso de May, sobrevivente de câncer, agrava problemas respiratórios até que não haja mais tratamento possível. Ela é transferida para um setor de triagem, onde recebe cuidados paliativos até falecer entre estranhos. Entre os presentes está Philip Coulson, ocupando o lugar da Senhora Morte, o que confirma o destino inevitável de May. Para Peter, aquilo não é a novidade. Ele já lidou com perdas demais e encara aquela cena como inevitável. Mas a esfera não para. Agora, ela o leva a um momento final de Mary Jane. Em um confronto contra o Duende Macacro, MJ continua com seu espírito combativo, mas, nos instantes finais, pensa em sua vida e em decisões que poderiam ter mudado seu destino. Morre sentindo-se insatisfeita e incompleta. Peter começa a perceber o jogo. Quem se entedia primeiro, perde. Ele encara as visões como possíveis futuros, não como certezas. Mas Syra rebate, afirmando que, embora existam inúmeras maneiras de MJ morrer, um fato é inegável. Sua vida terá um fim. Peter responde que isso é óbvio, mas ela o corrige. Agora ele não apenas sabe disso, ele sente. Todos sabem que o tempo é limitado. Peter já entende que cedo ou tarde, as pessoas que ama irão partir. Algumas antes dele, outras muito depois. Mas as revelações da esfera começam a mexer com algo mais profundo. O sentido da vida e o valor das ações que realizamos. Ele vê J. Jonah Jameson morrer e ser substituído em uma semana. Shay, sua namorada, parte logo após quitar o último pagamento de seus empréstimos estudantis. O futuro que planejou simplesmente desaparece. Randy Robertson é pisoteado até a morte enquanto defendia os menos favorecidos durante a crise habitacional. Um homem que sempre lutou por causas sociais, mas que, nos momentos finais, questiona se valeu a pena. Felicia Hardy perde a sorte e despenca para a morte. Tudo o que acumulou é confiscado pelo governo.
Elizabeth Brent, matriarca de sua família, sabe que assim que partir, todos irão se dispersar. Norman Osborn, que poderia ser lembrado por muitos feitos, bons ou ruins, vê seu nome desaparecer ao longo dos anos até restar apenas como uma nota de rodapé na história de alguém mais importante. Em seguida, Peter assiste às mortes de Billy Briggs, Gwen Stacy e Miles Morales. Nenhum deles morre como mártir ou herói, eles apenas morrem. Indignado, ele protesta, lembrando que são apenas jovens. Senna responde que crianças humanas também morrem, até mesmo as corajosas. Quando Philip Coulson, na posição da Senhora Morte, se aproxima para levar Miles, Peter tenta impedir, mas Phil reconhece que este é o Homem-Aranha do passado ainda participando do pacto e simplesmente atravessa seu corpo, prosseguindo para ceifar outras vidas. Cira deixa claro que não se trata da dor física, da experiência da morte ou do medo. Peter já conhece ambos. Tampouco é apenas sobre a perda em si, por mais dolorosa que seja. O verdadeiro impacto vem de outra compreensão. Cada morte revela a insignificância de cada indivíduo no panorama maior. Com tempo suficiente e a perspectiva do cosmos, nenhuma vida importa. E a cada visão, um alicerce fundamental da visão de mundo de Peter começa a ruir. Peter sempre tentou salvar a todos. Para ele, cada vida tem valor, mesmo que não conheça a pessoa. Mas, diante de tantas mortes vistas através da esfera, ele é forçado a encarar que, na escala do cosmos, não é um indivíduo que importa, e sim a continuidade do coletivo. Essa mudança de perspectiva o derruba de joelhos. Apesar disso, ele ainda mantém a esfera em mãos. Syra não parece tirar qualquer prazer daquilo, admite inclusive que odeia essa prova. É nesse momento que Calix aproveita para atacá-lo. A ação não lhe rende pontos no pacto, já que ele perdeu sua vez, mas sua intenção é simples: matar o campeão e impressionar Cyttorak. O golpe é fatal, Peter morre e, pelo que parece, a esfera é destruída. Ainda assim, pelas regras do pacto, ele já havia vencido Syra e Calix. Usando o artefato conhecido como Reap de Hador, ele retorna à vida. Ao ressurgir, Peter encontra novamente Philip Coulson, que lhe diz que ele já passou da metade do caminho e que deve resistir. Em seguida, a narrativa se sobrepõe a uma conversa com o Doutor Estranho, que já enfrentou os filhos de Cyttorak diversas vezes. Estranho pergunta sobre o desafio de Syra e comenta que seu próprio recorde foi suportar 171 mil visões antes de ceder. Ele se desculpa por não ter avisado sobre a prova de Syra, já que ela nunca muda, ao contrário dos outros filhos que gostam de variar os métodos. Então, alerta que os desafios seguintes exigirão mais habilidade, imaginação e resistência. Mas Peter o interrompe com uma única pergunta: por quê? Estranho, surpreso, tenta lembrá-lo de que o destino do mundo está em jogo. Peter, abalado pelo que viu, responde que nada disso importa. O que somos é insignificante. E diante disso, ele anuncia que está desistindo. Nem mesmo o aviso de Estranho de que o pacto deve ser cumprido ou o mundo cairá o convence. Peter se afasta, dizendo apenas: deixe cair, não me importo. Talvez essa seja apenas mais uma das vezes em que Peter desiste momentaneamente para depois retomar o caminho. De tempos em tempos, ele parece precisar de uma pausa. Ainda assim, a nova perspectiva que Syra lhe deu pode acabar sendo útil no futuro, mesmo que agora ele não perceba. Se você também acredita que essas experiências vão moldar Peter de alguma forma, vale deixar seu like para acompanhar o que virá a seguir. Por hora, essa etapa se encerra, mas as consequências desse desafio e da escolha de Peter certamente vão ecoar nos próximos eventos.